Fala pessoal, tudo bem? Bruno da RSC aqui novamente com vocês. Estamos aqui com o projeto de número 70, Rolls-Royce Corniche 1980. Estamos iniciando aqui mais um episódio da nossa série de projetos, onde a gente vai estar explicando o passo a passo, as dificuldades, os desafios, as escolhas ao longo do desenvolvimento desses projetos. E com certeza vocês vão estar bem mais a par agora de como de fato um carro desse aqui nasce. Esse projeto em específico, poderia até dizer que foi um dos mais complexos que a gente teve aqui até hoje, que está em desenvolvimento, que é um carro que a gente já recebeu ele completamente desmontado. Parte da estrutura já havia sido cortada desse carro, então tudo isso nos levou a ter uma decisão assim bem drástica lá no início do projeto, quando o proprietário nos procurou, onde ele desejava colocar uma mecânica moderna aqui, com bastante potência, bem mais que o original, e a gente, analisando a estrutura do carro, que originalmente é monobloco, a gente entendeu que só haveria uma forma de fazer isso se tornar possível, fabricando de fato um chassi por completo novo para esse carro. E foi o que a gente fez. Inicialmente até ele estava com o motor Hemi 6.1 SRT, o qual até a gente tirou desse carro depois e passou para o nosso projeto 125 da Limousine, que a gente também vai estar explicando em outro momento, e trouxe para cá o motor o LS do Camaro, juntamente com o câmbio 6L80, que é o conjunto do motor e câmbio aqui, do próprio Camaro mesmo. E toda a parte de suspensão, direção, freio, a gente também desenvolveu daí sob medida para o carro aqui, utilizando alguns componentes de outras marcas e outros modelos, que a gente também vai estar explicando no seu devido capítulo. E parte de freio também, a gente trouxe o sistema da Bosch M5 da Alemanha. Então já está aqui a bomba do ABS, né, juntamente com o módulo. Toda a linha de freio sendo feita aqui em inox. O motor já no seu devido lugar. Antes já estava com o Hemi, esse chassi estava pronto. E por uma decisão realmente de simplificar o projeto, esse motor da linha GM ele é muito mais compacto, se for comparar com um Hemi, até mesmo um Coyote, é um motor que é bem enxuto, bem pequeno. Facilidade de encontrar peças, fazer upgrade, manutenção super fácil. Toda a parte de programação também para esse câmbio são muito mais fáceis. Então tudo isso levou a gente a fazer essa modificação. E até mesmo porque em conversa com o proprietário, a gente viu que seria vantagem fazer dessa forma, visto que tinha outros carros que poderiam estar usando também o Hemi, que tinha mais espaços de cofre e tudo mais. Então todo o chassi também fabricado aqui, 100% por nós, em aço especial. É um aço que a gente utiliza aqui, que tem 3 vezes mais resistência com o aço 1020 normal. A gente está falando de 750 MPa de tensão de escoamento. Então são todos os detalhes que fazem diferença ao longo do projeto. E se tratando do interior do carro, basicamente todo o visual dele vai ser mantido original, exceto o console central, que a gente vai estar fabricando ele já seguindo os modelos mais novos da linha do Rolls-Royce Corniche. E toda a estofaria, toda a parte de capota também vai ser revitalizada, deixado completamente zero. Assim como também o painel. A gente, por exemplo, já encomendou sobre um pedido especial para o pessoal da Dakota Digital lá nos Estados Unidos, um painel do Rolls mesmo, com o visual da época, mas com todo o sinal digital. Então, trazendo toda a modernidade, conforto, possibilidade de novas soluções do mercado. Aqui é possível a gente analisar um pouquinho a estrutura do carro, como ela havia sido comprometida, que era a parte do monobloco, que era a parte também da longarina original do carro. Então isso tudo a gente agora está precisando fazer um retrabalho para deixar isso tudo esteticamente mais apresentável, ficar algo realmente bonito e de acordo com o padrão do carro. E toda a parte inferior aqui estrutural, isso tudo foi projetado e fabricado aqui pela gente. Então todo aquele processo de escaneamento 3D da carroceria, da mecânica doadora, tudo isso foi feito para de fato poder projetar todo o chassi, todos os seus componentes e assim por diante. Então todo o chassi a gente desenvolveu ele de forma que ele encaixasse embaixo do carro sem grandes alterações, exceto, claro, pelo fundo que a gente acabou refazendo, que estava com uma lata um pouco comprometida, e o túnel que foi refeito por conta do câmbio, que ele é bem maior do que o original do carro. A suspensão na frente foi adotado aqui o sistema, é como se fosse um multilink, né, um duplo A um pouco mais articulado, digamos assim. Então, tem esse braço superior e lá embaixo são 2 braços separados que dão mais recursos de variação de casta de cambagem durante o funcionamento. E na traseira é um multilink de fato também, utilizado lá com suspensão completamente independente.
A suspensão do carro como um todo ela é utilizada através de bolsas a ar, né? Suspensão pneumática. O conceito dessa suspensão aqui, bem como alguns componentes dela, vem da Mercedes da E500, que é da onde veio esse conjunto, assim como também a suspensão dianteira. Estamos falando basicamente aqui de um Chrysler 300C também, porque ele é um casado aqui desse conjunto. Que inicialmente esse carro tinha a mecânica inteira doadora de um Chrysler 300C SRT8, por isso que a suspensão acabou se mantendo essa, com algumas pequenas melhorias e ajustes por conta de entre-eixo do carro e tudo mais. Então o chassi foi readequado, utilizando esses componentes, justamente já para a disponibilidade que havia, e funcionou tudo muito bem. Um ponto que é interessante colocar aqui também, mesmo fazendo toda essa alteração estrutural no carro, a gente conseguiu aí reduzir aproximadamente 450 quilos do Rolls-Royce original. A gente eliminou vários sistemas redundantes que existiam do carro, né, o original do Corniche de fábrica. Por exemplo, pinças de freio eram 2 por roda, o diferencial traseiro era gigantesco, assim como também os semi-eixos, que através de cruzetas ainda era todo um sistema muito antigo. E tudo isso foi modernizado, com isso aliviado muito o peso do carro. Bom, eu estou aqui com o responsável pela montagem, né, o Vanelli, que é a pessoa realmente que fez aqui acontecer toda essa parte do chassi desse carro, a estrutura dele. E é um desafio muito grande, com certeza. Uma coisa é a gente fazer lá no computador, onde que o papel, entre aspas, aceita tudo, né? O computador não deixa de ser um papel. E quando chega na hora da prática aqui, tudo é bem diferente. Então, até uma curiosidade que a gente estava aqui batendo no papo, né? Queria saber de ti, Vanelli, o que foi o mais difícil aqui? Qual foi o maior desafio, digamos assim, nesse carro até agora? Porque a gente sabe que ainda tem muitos pela frente. Mas até onde a gente está aqui nesse momento, o que seria o mais complicado? A parte do powertrain dele inteiro, né? Para caber dentro da lataria, é um ponto que tem que ressaltar também. Não é tão simples assim como imagina. Parte de suportes, como é um carro muito baixo, para fazer a parte do suporte dele no chassi também foi desafiador. Ter que cortar toda a parte do monobloco, que ele era monobloco, esse carro. O projeto, assim, a parte de chassi casou bem certinho na parte o que foi planejado do carro, né? Uhum. Parte do desenvolvimento, motores, de suspensão traseira, deu tudo no tamanho certo. O desafio mesmo foi executar a parte de cortes e fazer casar todo esse sistema da lataria com o chassi. Vale a gente ressaltar aqui que o projeto havia sido feito para o motor Hemi com o câmbio NAG 1, que é completamente diferente de tudo que a gente tem aqui. Depois tiveram que mudar toda a parte do motor. Posição de cárter, caixa de direção, tudo isso se alterou aqui. Parte de cardan, suporte de caixa também foi tudo alterado por causa do outro powertrain que foi assumido ao longo do projeto. Então, a maior bronca, digamos assim, nesse caso aqui até hoje, foi a questão da mudança de powertrain. Então fiquem ligados, logo logo a gente vai ter mais episódios falando sobre esse carro, sobre alguns detalhes, especificamente sobre powertrain, suspensão, direção, freio, quais foram os desafios em cada um deles e por que de algumas escolhas ainda mais detalhadas. Fiquem ligados.